Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. E você que está com a gente desde a nossa estreia sabe muito bem a nossa essência. A essência desse podcast é sempre celebrar a força feminina, a diversidade feminina, contar histórias de mulheres inspiradoras como forma de empoderar outras mulheres, sempre com o grande objetivo de combater a violência de gênero. E não podemos deixar de falar sobre esse assunto sem fazer um recorte racial. Por isso, o nosso tema de hoje é o combate à violência contra a mulher negra. E eu já queria apresentar as minhas convidadas de hoje do podcast A Vida é Delas. Tenho aqui a Vilani Oliveira, professora, pedagoga e faz parte do Movimento Negro Unificado. Vilani, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estarmos aqui e poder participar desse tema que é tão urgente para que as mulheres possam ter mais equipamento, mais estrutura, mais condições de se defenderem. Exatamente, informação é tudo, né? Informação é uma forma também de empoderar as mulheres. Então, conto com vocês. Também tem uma participação aqui da Lídia Rodrigues, que é feminista, mulher negra, lésbica, autista, educadora social, artista e escritora, e que compõe também a Rede de Mulheres Negras do Ceará. Lídia, um prazer também ter você com a gente hoje. Prazer é meu, conte conosco para fortalecer esse debate na sociedade. Importantíssimo a gente falar, no geral, sobre violência contra a mulher, mas é importante a gente falar sobre a violência contra a mulher negra, fazer esse recorte racial, porque vocês fazem parte, vocês representam a maioria da população feminina e, infelizmente, são as mais atingidas por esse tipo de violência, falando especificamente da violência doméstica, principalmente. Então, vamos falar sobre isso, até como forma de entender essas raízes dessa violência e como ela se manifesta, essa violência, uma violência que vem crescendo ao longo dos anos, principalmente entre as mulheres negras. Então, eu queria começar do início mesmo, entendendo quais são as raízes dessa violência contra a mulher negra e como que ela se manifesta. Lídia, posso começar com você? Sim, claro. Por gentileza. Eu acho que é muito importante a gente ir no radical, né, na raiz das coisas. E quando a gente está falando de violência contra as mulheres negras, a gente tem que considerar o entroncamento que tem aí entre a questão de raça e de gênero. Por um lado, na questão de gênero, a gente vem de uma cultura patriarcal, né, a gente herda essa cultura com o processo colonial, que trata durante muitos séculos a mulher como propriedade do seu pai primeiro e depois do seu marido, né? Então isso inclusive era previsto em lei, era normatizado de que as mulheres eram propriedade de uma outra pessoa que era esse homem da família, né? E aí a gente também vem de uma cultura que vem da escravidão, da escravização de pessoas negras, sobretudo, que constrói uma cultura racista, que por muito tempo tratou pessoas negras como propriedade dos seus senhores. Então, esse entroncamento de considerar mulheres negras como propriedade faz com que se construa uma normatização simbólica de que esses sujeitos, né, de que nós, mulheres negras, sempre seremos propriedade de um outro. Então, quando qualquer comportamento sai dessa conduta do que foi ensinado por essa cultura que é racista e que é machista, o sujeito homem que está ali naquela relação se sente no direito de usar da violência como uma estratégia de mitigar, né, de tirar essa autonomia do sujeito. Então, muitas vezes, essa violência, ela não vem de uma forma, como é que eu posso dizer, com o uso da força física. Às vezes ela vem com uma manipulação emocional e vai construindo uma crescente, mas o que está por trás, né, o que vem antes disso, é uma cultura que não foi completamente superada, de que pessoas negras e de que mulheres são propriedades de outros, né? Falar sobre esse tema não tem como a gente revisitar a nossa história, né, as nossas origens, nossas raízes, literalmente, né, Vilani? Porque a violência está muito ligada, né? É muito cultural mesmo, vem de muitos anos atrás. E é importante compreender que esses dois recortes, eles não ficaram presos num tempo que passou.
né? Nós somos herança disso. Nossas avós, nossas mães foram educadas dentro dessa perspectiva. E há toda uma construção histórica sobre isso. Eu vinha lembrando ainda há pouco das canções. Tem uma música horrível que diz assim: a mulher é um bicho cabeludo, de ideias curtas e unhas compridas. Mas o que seria de nós se não fosse ela? Ela lava, ela passa e faz tudo na cozinha. Aí vem a Amélia, que é a mulher de verdade, aquela mulher dócil, a rainha do lar. Enfim, há toda uma construção cultural por trás disso. E nossas avós, nossas mães vão repassando isso. E isso, às vezes, aparece de forma tão sutil que, como educadora, via muito isso nas escolas, até através do ato de brincar. O lúdico também, ele pode romper ou reproduzir esse padrão. A menina brinca com a boneca, com a panelinha, com o fogãozinho, porque espera-se dela esse papel dentro de um aspecto geral da sociedade. O menino é a bola, é o carrinho, é a coisa do poder. Então, o menino é da rua, a mulher é do privado, é do lar, e o menino é essa construção histórica para fora. Então, isso não ficou preso num tempo histórico que acabou, né? O patriarcado, ele continua aqui, vivo, potente. E o processo da escravização, que traz esse recorte para nós, mulheres negras, porque todas as mulheres, de certa forma, passaram por esse processo de objetificação. Mas nós, mulheres negras, muito mais forte por conta de um processo da escravização. Então, mesmo a mulher branca sofrendo isso, nós mais ainda, porque éramos literalmente um objeto. E aí esse objeto é sexualizado, é hipersexualizado. A mulher negra é aquela que tem um borogodó e não sei o que tem mais lá. Então, e vai passando por essa construção, né? A construção do pertencimento, a construção da hipersexualização, da exploração sexual. E esse rompimento, colegas, é importante que a gente diga que ele está vivíssimo entre nós. Então, por trás de toda essa questão da violência, que se revela de diversas formas, tem a sua origem o patriarcado, que ainda não foi derrotado, e tem toda uma concepção da escravização que, de uma forma ou outra, ainda continua vivo na cabeça, principalmente da maioria dos homens. Você falou uma coisa muito importante, que o patriarcado ainda está muito vivo, ele não foi derrotado ainda, mas vocês acreditam que as mulheres elas estão mais atentas e principalmente mais fortes nessa luta do combate ao machismo, ao patriarcado? O que vocês acham que as mulheres elas estão mais firmes nessa luta? Vocês acreditam que há uma luta que está mais constante agora? Veja, a luta ela sempre existiu. O que a gente consegue é ir avançando, né? Desde que vieram as primeiras mulheres negras de África e que estiveram aqui nesse território sendo estupradas, né, servindo de amas de leite, elas criavam formas de resistência. E à medida que essa resistência ela vai produzindo transformação legal, histórica, a gente consegue avançar nessa construção, né? Se a gente for pensar, por exemplo, há 30 anos atrás, o debate sobre racismo imbricado com gênero não era um debate que a gente ia, sei lá, conseguir facilmente levar para um meio de televisão. Exatamente. E hoje, e isso acontece também porque os sujeitos se organizaram, As né? músicas de antigamente faziam até, eram interessantes, as músicas que a Vilani acabou de citar, mas hoje elas não são mais aceitas. Sim. O racismo recreativo não é mais tão aceito, né? Então, existem esses avanços que também vão criando possibilidades de luta, né? Porque a luta e a resistência, ela está ali o tempo todo, principalmente para nós mulheres negras, com a possibilidade de sobrevivência. A gente não vai além do que vai garantir a nossa possibilidade de existir, né? Então, isso vai caminhando. Agora, tiveram coisas muito importantes que aconteceram para que essa luta ela pudesse avançar, né? A chegada das mulheres negras na universidade, a mudança das leis, né? Então, isso vai criando um ambiente. Hoje, a gente olha para coletivos de adolescentes que já debatem a questão do racismo e do gênero como uma coisa que estrutura a sociedade e que conseguem verbalizar essas violências que antes eram consideradas naturais. Então, tirar do lugar do natural, tirar do lugar do normal, ele é fundamental para que a gente consiga construir revolta, né? Vilani, quer acrescentar alguma coisa? Sim, é importante reafirmar que resistência sempre houve. Nunca, né, tentaram colocar que o povo negro
era um povo dócil, que aceitava a escravização, que não é verdade, né? A história está repleta de fatos, de elementos de resistência, de lutas, de revolta. Então, as mulheres negras também sempre se organizaram. O que a gente ganha hoje? A gente ganha hoje um novo formato de organização, de entidades, de movimentos negros, mais bem elaborado, mais bem sistematizado. A gente ganha com esse acesso através de uma luta social, que é a política das cotas, que possibilita o ingresso do povo preto dentro da universidade para produzir conhecimento, para criar uma outra narrativa da nossa história sobre a nossa perspectiva, porque a história sempre foi contada sob a perspectiva do opressor. E hoje a gente tem a possibilidade, quantas mulheres negras escritoras trazendo as suas escrevivências, né? Como diz a nossa queridíssima Conceição. Então, isso traz um recorte diferenciado. Você veja, hoje você tem Conceição Evaristo e tantas outras, mas nós tivemos Carolina de Jesus, que já num tempo mais para trás também fazia suas escrevivências, embora a academia não como um todo aceitava aquele papel pela a forma singela, talvez como ela escrevesse, mas é hoje um livro indispensável para quem quer compreender essas contradições. E a gente trabalha sempre com um contraditório, há sempre um antagonismo de nós que estamos aqui sofrendo essas violências e tentando desmascarar aí a questão do patriarcado, e quem está no poder que tenta impedir isso. Então, uma dualidade de poder. E a gente conseguir introduzir leis que possibilitem o fortalecimento das nossas lutas, das nossas organizações, isso é uma conquista enorme. É uma conquista para hoje, mas é uma conquista também para a prosperidade, que a gente não tinha alguns anos atrás, nossas avós não tinham, nossas mães também não tinham. Então, hoje você vê nas escolas a prateleira Maria da Penha, possibilitando esse debate de gênero, trazendo essa questão do racismo, a questão da violência. Gente, tudo passa pela educação. Se a gente não tiver uma educação antirracista que aborde essa diversidade de tópicos, fica mais difícil, porque a escola é um local onde também acontece a violência de gênero, onde acontece o racismo. Então, ela não é uma bolha que está diferenciada do que acontece na sociedade, ao contrário. É lá onde as crianças passam parte do seu tempo, onde essas coisas acabam vindo à tona, acabam aflorando. Então, tudo passa pela educação. A lei, não é, Lígia? É importante ter leis do ponto de vista de uma compreensão de um Estado coercitivo, que vai punir quem comete o crime, quem comete o ato. Mas é importante, anterior a isso, ou caminhar lado a lado, a educação. Criar a base, né? Criar bases que vão fortalecer, que vão estruturar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, para que saiam um futuro melhor. Pois é, e que a educação consiga fazer exatamente isso, né? E fazer também com que os números que são tão alarmantes em relação à violência contra a mulher, esses números consigam realmente serem reduzidos, porque o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, em relação ao ano passado, houve um crescimento em relação à violência doméstica entre as mulheres, e se a gente falar sobre feminicídio, os números também são muito altos. E se a gente fizer o recorte ainda maior entre as mulheres negras, mais da metade das mulheres que morreram por conta do feminicídio eram negras, mulheres negras. Eu queria fazer essa leitura junto com vocês, né? E em relação ao estupro também, os números são enormes. Uma mulher estuprada a cada 6 minutos no nosso Brasil, de acordo ainda com os dados mais recentes. E desse recorte, mais da metade mulheres negras. Então, qual a leitura que vocês fazem disso? Que a educação consiga trazer avanços em relação a esses dados também, né? Eu acho que uma coisa super importante para a gente falar sobre os dados é que conseguir fazer esse cruzamento de dados de gênero e raça também é uma conquista, né? Porque durante muito tempo essas coisas eram vistas como não é importante ler isso, como se não fosse trazer nenhum tipo de elemento para a nossa leitura e para a elaboração de políticas concretas, né? E aí, dentro dessa importância de ter os dados, né, desagregados por gênero e raça, também é importante dizer que nem todos os dados estão desagregados por gênero e raça. Então, a gente ainda corre o risco desse número ser maior do que o que a gente consegue acessar.
E aí, por que é importante trazer isso? Porque a gente vê na realidade quem é que está sofrendo as violências. E são as mulheres negras nas periferias e sofrem tipos de violência completamente diferentes, que exigiriam uma política, né, específica para abordar essa questão. E visibilizar esses dados é uma forma de mostrar para, né, os tomadores de decisão, para a sociedade de uma forma geral, a necessidade de ter medidas que sejam efetivas para responsabilizar os autores dessas violências e desses crimes, mas nós não queremos só punir quem comete crime. A gente quer que os crimes não sejam cometidos. Até porque a legislação não está conseguindo dar conta, mesmo com os avanços que tivemos na legislação em relação à proteção à mulher, ainda os números são muito alarmantes. Ou seja, seguir nessa punição é importante, mas não só isso, né? E eu não gosto nem de tratar tanto como punição, né? Porque se a gente for ver dentro do modelo penal brasileiro, quem é que vai ser punido? Será que o homem branco classe média que comete uma violência contra, sei lá, a sua empregada doméstica, ele vai ser responsabilizado por isso? Então, quem vai chegar no sistema penal são também os homens negros e com uma construção extremamente complexa. Quando a gente vai fazer o cruzamento da violência contra as mulheres e a questão de gênero e raça, a gente tem que olhar o lugar do homem negro nessa equação também, né? Que foi extremamente tensionado para construir qualquer tipo de alternativa de poder. E aí não tentando tirar a responsabilidade dos homens negros que cometem a violência, mas dizer que a gente precisa pensar em outros modelos de responsabilização, inclusive para conseguir mais efetividade no enfrentamento a essa violência. A gente não, e aí, sobretudo, pensar a prevenção, e pensar a prevenção como educação, mas não só aquela educação bancária da escola, mas pensar em como é que a gente está construindo processos de educação emocional, de fortalecimento da saúde mental dessas pessoas, né? Porque a violência ela é um sintoma de uma doença social muito grande. Mas como é que é construído o processo de afetividade em torno de corpos negros? Então, essa é uma questão também que a gente tem que pensar e se debruçar, né, socialmente. Vilani, quer acrescentar E alguma um coisa? debate que precisa chegar cada vez mais na grande periferia. Porque às vezes a gente pensa que as redes sociais elas meio que democratizaram esse processo, mas não é verdade. Nós ainda temos muitos espaços, né, muitos territórios que não têm acesso ainda à internet. Então, poder levar esse debate para todos os espaços é empoderar as mulheres, que às vezes é vítima de violência e nem se dá conta disso, nem se percebe, porque a violência física não tem como você não se dar conta, mas a violência psicológica, vários tipos de violência que até chegar na física levam muito tempo, né? Às vezes é no jeito de vestir, é na forma de arrumar o cabelo, é nas amizades que a mulher tem, que o homem vai cerceando, não é uma amizade boa para você, essa ali já é uma má influência, essa mulher é uma feminista não gosta de homem, até a forma distorcida de colocar os elementos, né? É bem complicado. Proíbe até né? de ter contato com a própria família, Sim, muitas vezes, sim. né? E às vezes vai naturalizando, o que é mais grave. Eu dizia ainda há pouco para ela que eu tenho algumas vivências de violência, de abuso, que eu ainda não me sinto capaz de falar, né? Mas, às vezes, você naturaliza, você, às vezes, é vítima da violência e você não sabe que está sofrendo aquela violência, né? Então, tem isso também, né? Eu queria até falar uma coisa, assim, porque eu acho que, para além de naturalizar, Vilani, tem uma coisa que acontece conosco, que é de romantizar a violência, né? Então, tem a ver com o tipo de educação que nós, mulheres e nós, meninas negras, sofremos, né? O afeto, ele é tão raro, a crítica é tão frequente e o afeto é tão raro que, muitas vezes, a gente confunde um ato de violência como se fosse um ato de cuidado, né? Então, quando vem aquela pessoa e diz, olha, não ande com essa pessoa porque isso, ou é melhor você não fazer isso por isso. Não use essa roupa por isso. Então, o agressor, ele não vai chegar, de princípio, lhe dando um tapa na cara. Ele manipula, né? Vai existir toda uma dimensão de manipulação emocional. Sim. E essa escassez do afeto faz com que, muitas vezes, as mulheres elas estejam vulneráveis a isso, né? Porque, poxa, uma pessoa está cuidando de mim.
Nós que somos colocadas cotidianamente no lugar de quem cuida, né? As mulheres negras, elas estão cuidando das crianças, dos animais, dos idosos, dos doentes, da comida, dos homens. E quem cuida dessas mulheres? E aí, quando não existe esse cuidado, fica parecendo que qualquer expressão de cuidado ou de afeto, ela precisa ser agarrada, porque pode ser que o amor não venha de novo. Então, pensar nesse lugar da construção simbólica de mulheres negras como pessoas que não são amadas, que não precisam ser amadas, que são fortes e cuidam de tudo, faz com que a gente se torne vulnerável em uma dimensão muito complexa, né? Porque aí começa essa manipulação afetiva, da manipulação afetiva começa o cerceamento dos lugares sociais, isso vai lhe fragilizando cada vez mais. E quando vem a violência física, muitas vezes nós nos sentimos responsáveis. Eu estou apanhando por causa disso, eu não soube cuidar. E muitas vezes essa mulher não tem apoio e não tem condições de sair desse ciclo de violência porque ela não tem uma saída, ela não tem uma alternativa, ela não tem um apoio, de repente, da própria família, que diz, não, você casou, você precisa seguir com o seu marido. Ou não tem condições financeiras, não tem autonomia financeira para conseguir sair desse ciclo da violência. Então, são muitos fatores que fazem com que a mulher, muitas vezes, aceite essa condição. E eu queria até falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do contexto familiar mesmo. Muitas vezes a mulher ela enxerga no relacionamento do pai e da mãe um relacionamento abusivo. E ela diz, não, se meus pais já viveram isso, ela vai multiplicando isso também nos seus futuros relacionamentos. Vocês enxergam isso também dessa forma? Veja, a gente é construído para aceitar a violência como uma expressão de cuidado, né? A violência contra crianças e adolescentes, por exemplo, é uma forma que vai fazendo com que a gente cresça achando, não, me bateu porque eu precisava aprender isso, Sim. né? Me reprimiu desse jeito porque eu precisava aprender isso. Então, isso vai construindo uma subjetividade de vítima, né? Se eu apanho e acho que isso é para o meu melhor, então eu vou aceitar a violência como uma coisa que vai construir o meu caráter, né? E aí, você vai vendo isso primeiro com relação aos seus pais. Aí depois começa a refletir e construir a relação que você vê entre os seus pais. Então, essa naturalização e essa idealização da violência como modelo de relacionamento, ela é construída social e culturalmente, né? Então, muitas vezes as pessoas não acham que tem do que sair. Porque aquilo ali é o lugar que é normal. Então, eu vou sair daqui porque, gente, isso aqui é minha vida, é meu marido, é minha casa, são meus filhos, né? E aí constrói uma ideia quase de idealização da violência. E muitas vezes nós, né, mulheres que andamos nas periferias, que estamos nas periferias, que vivemos nas periferias, vemos que, inclusive, há um controle social das mulheres que não aceitam isso, como se elas fossem erradas, né? Ai, não, mas aí, ó, também não conseguiu segurar o marido. Então, toda essa construção, ela vai sendo repassada para as outras gerações. E aí vai construindo o que a gente chama de ciclo de violência, né, Vilani? Sim. Que ele vem dos brinquedos, mas ele vem, sobretudo, dos comportamentos. Né? A gente é espelho para as pessoas, então, para as crianças. Então, essa ideia, muitas vezes, quando a mulher está numa situação de violência, a referência dela é a relação da avó, é a relação da mãe, das tias. E essas referências, elas reproduziam exatamente isso. Então, como é que a gente vai construir relações que sejam, né, de afeto, que não aceitam a violência, se a gente não tem essa referência colocada? Vilani, quer acrescentar? Sim, eu acho que essa dualidade, ela traz para nós uma coisa muito interessante. Porque, assim, primeiro tem a questão da mulher que às vezes não se dá conta que está sofrendo a violência. Tem a questão dessa construção cultural da Amélia, que vai aceitar e vai conviver com isso. Mas hoje nós temos um elemento novo dessa juventude que ela passa a questionar isso. Ela começa a perceber que alguma coisa está fora do quadrante, que não é bem isso. Então, acho que apostar as fichas numa educação que liberta nessa perspectiva também é importante. Como a rede de apoio para essas mulheres, porque às vezes a vítima é culpabilizada. Apanha do marido e não sai porque gosta de apanhar. Então, às vezes, a vítima ainda recebe a pecha de culpada, né? Então, precisa que o Estado
também possa ampliar suas redes de apoio. A gente tem visto aí muitos discursos no período eleitoral nessa perspectiva, mas a gente sabe a dificuldade que foi reabrir a Casa da Mulher. Então, criar essa estrutura de apoio, que vai do apoio físico, jurídico, psicológico, não é uma tarefa fácil, mas talvez nesse processo seja importante a gente estar reforçando essa necessidade urgente de ampliar essa rede de apoio, tanto na família como do ponto de vista institucional. Lídia Villani, a discussão está, assim, muito enriquecedora. Eu quero só fazer uma pausa rapidinho, porque a nossa terceira convidada de hoje, gente, ela chegou e ela vai deixar ainda mais esse debate, essa discussão mais rica, que é a Daniela Silva, que ela é mãe, ela é avó, ela é formada em serviço social, faz parte também do Movimento Negro Unificado, e ela, gente, ela sofreu violência doméstica em um outro relacionamento, então ela vai trazer um pouco dessa vivência dela, até como forma de inspirar outras mulheres que estão com a gente hoje no podcast A Vida é Delas, falando sobre violência contra a mulher negra. Daniela, primeiramente, seja bem-vinda. Receba aqui todo o nosso acolhimento. Lídia e Villani viram como a Daniela chegou emocionada, porque, gente, ela teve a força e a coragem de compartilhar com a gente o que ela viveu há mais de 10 anos em um relacionamento que não foi fácil, foi um relacionamento abusivo. Ela viveu a violência doméstica dentro de casa, então ela veio com a intenção de compartilhar com a gente para tornar essa discussão ainda mais rica e inspiradora para outras mulheres que de repente passam por isso. Então, obrigada, Daniela, primeiramente, por ter tido a coragem de vir até aqui. Não foi fácil, né, eu imagino, mas receba aqui o nosso acolhimento, né, meninas? Receba todo o nosso acolhimento de quem está nos assistindo também. Eu queria começar te perguntando sobre isso, sobre como que a violência marcou a tua história. Pronto, a violência marca até hoje, né? Por mais que a gente se surpreenda, e eu me surpreendi hoje quando eu estava vindo para cá, eu me acordei muito cedo e eu não conseguia sair de casa. E aí eu quero agradecer toda a equipe, né, a paciência, o carinho, né? E aí estamos aqui, né? Porque é muito importante realmente verbalizar o que eu sofri, né? O que muitas e muitas mulheres sofrem, né? E o quanto ainda respinga, né, na nossa vida. Já fazem mais de 12 anos. Né? E foi um processo em que eu vivi 20 anos de um relacionamento abusivo, eu tenho formação em serviço social, e após sair desse relacionamento, numa prova sobre gênero, né, Maria da Penha, eu vi que eu tinha sido vítima, eu já tinha consciência, mas naquele momento que eu estava fazendo a prova, né, eu vi que eu tinha sido vítima de todas as questões que a Lei Maria da Penha coloca. Todos os tipos de violência que a Lei Maria da Penha... Todos os tipos de violência que a Lei Maria da Penha coloca. Isso depois de quantos anos de relacionamento que você caiu em si, que percebeu que era vítima de violência doméstica? Bem, foram... esse relacionamento eu iniciei aos 14 anos. Muito jovem. Eu tive uma gravidez na adolescência, 16 anos. E uma outra com 19 anos. Então, durante 15 anos, né, eu estava completamente imersa nessa violência. E 5 anos, né, desses 25 anos, eu me organizei. Ainda sem conhecimento de movimentos sociais, sobre direitos, não existia a Lei Maria da Penha. E foi num terminal, né? E aí eu quero dizer o quanto é importante a informação. Né, foi num terminal de ônibus que eu escutei uma companheira de um sindicato falando sobre a Lei Maria da Penha e divulgando, né, todos os quesitos da Lei Maria da Penha e trazendo, né, essa voz, essa informação para mim, que estava ali totalmente imersa a tanta violência. Então, eu me organizei durante 5 anos, voltando a estudar, né, fazendo um novo ciclo de amigos, porque eu não tinha mais, né? Eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais independência financeira, né? Eu tinha, sim, meus pais, mas eu sabia que esse não era o natural, eu voltar para casa dos meus pais. Assim, tinha dentro de mim um pouco ainda de orgulho, né? Eu era aquela que defendia qualquer amiga na rua, qualquer, menos, eu só não conseguia olhar para dentro de mim, dentro de casa, né? Então, foi essa organização interna,
psicológica, financeira, né, estrutural, para mim poder dar esse passo, né? Ou seja, você se fortaleceu Me primeiro fortaleci. antes de sair desse relacionamento abusivo. E tinha preocupação também com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos homens, né? Que graças a Deus são maravilhosos. E havia também a preocupação de não de finalizar ali aquele ciclo, né? De violência, que ele não fosse reproduzido pelos meus filhos. Né? Então, houve também essa organização psicológica para os meus filhos, né? Também na questão da sociedade, dizer, mas ela é muito nova, vai se separar, o marido é tão bom, paga o aluguel, as questões financeiras de casa, tudo em dias, colégio de criança, para a minha família também era tudo ok, não existia nenhuma discussão em público, não existia humilhação em público, né? Tudo realmente era dentro de casa. Olha só, aquilo que a gente estava conversando, né, Lídia e Vilani, a dificuldade que a mulher tem de identificar os sinais da violência, né, Vilani e Lídia? Como que vocês podem nos ajudar a compreender e a contextualizar, porque assim como a Daniela, outras tantas mulheres vivem por isso, né, passam por isso. A gente iniciou falando o quanto a informação e o conhecimento é importante, né? Porque se eu não conheço, eu nem me dou conta que eu estou envolvida nesse ciclo. E olha que a Daniela levou muito tempo e temos ainda muitas companheiras que continuam envolvidas nesse ciclo sem se dar conta, né? Às vezes por medo, às vezes pela falta da rede de apoio, não tem para onde ir, olha para as crianças, o que eu vou fazer? E às vezes se submete a ficar nessa situação exatamente por falta da estrutura, da importância das políticas públicas para que você possa fomentar e estimular essa mulher a romper com esse ciclo. Então, cada uma que rompe é uma vitoriosa, como Maria da Penha foi e conseguiu não só romper com o ciclo, como empoderar as mulheres e hoje ter essa lei que traz o seu nome, né, com todos esses tópicos que você colocou, que sofria todos eles e não se dava conta. Então, levar esse debate para as escolas, para as organizações, para a imprensa, né? A imprensa poder trazer isso, que essa empresa aqui poder trazer esse debate é muito importante, porque vocês têm um poder, a mídia tem um poder da informação, poder de disseminar dar visibilidade, informação, né? de disseminar, e não é fake news, isso é a realidade da vida de milhares de mulheres. Não é mimimi, como muitas pessoas dizem, né? Para tentar reduzir a nossa potência. Não é que a mulher goste de apanhar, não é que a mulher goste de ficar nesse ciclo, não, é falta de estrutura, é falta de conhecimento. Então, os meios de comunicações pode dar um serviço fundamental trazendo essa informação e trazendo a denúncia dessas situações. E, sobretudo, o que eu acho mais importante também é colocar que, além da estrutura, é também essa questão psicológica, né? É o julgamento que a sociedade faz, né? Então, assim, eu tive todo um cuidado, né, de preparar essa estrutura, né, para uma independência financeira, né, e organizar também dentro nos meus filhos, né, essa consciência, né, de que o relacionamento, né, ali, né, do pai dele, da mãe dele, né, não estava legal, mas isso também não seria o fim da nossa família, né, e também a questão para com eles, né, como eles iriam ser olhados, né, na rua, né, e diante de toda a sociedade, né, porque o homem, né, também tem essa preocupação com a mãe. Não é só com eles, é como a mãe também vai ser olhada pela sociedade. Então, é tudo muito complexo. Com a Lei Maria da Penha, eu consegui me livrar da violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, ela se intensificou ainda mais. São sequelas que ficam, né? Por mais que passem 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, as sequelas ficam, né, Lídia? Porque os impactos são muitos que ficam para a vida de uma mulher. Vamos fazer essa leitura também juntos. Quais são os impactos que podem ficar para uma mulher vítima da violência? Claro que você não teve, né? Você não é o seu lugar de fala, mas, assim, vamos pensar como mulheres, né? Como que a gente se sentiria numa situação como essa? São muitos impactos que ficam, mas que o principal, ela disse não, ela deu um basta. Eu acho que isso é a mensagem principal, a mensagem de esperança, porque eu digo que a Daniela e outras mulheres que romperam o ciclo da violência, elas são sobreviventes. Sim. Porque a agressão, ela começa assim, não, muitas vezes, claro, tem exceções, não começa diretamente com uma agressão, com um estupro, mas são sinais que vão evoluindo.
que vão evoluindo até mesmo chegar ao ponto de, temos muitas mulheres que perderam a vida por conta disso, por conta da violência doméstica. Thaís, eu até diria que quase todas nós, mulheres negras, sofremos algum tipo de violência doméstica, né? Por isso que também eu queria aqui agradecer a Dani, porque romper com o silêncio e trazer para a materialidade de não é só a violência que aconteceu, mas aconteceu comigo, é um ato de muita coragem, né? Um ato de ruptura mesmo com o lugar de vítima, de dizer assim, eu sofri aquilo ali, mas eu não me coloco ali para sempre, né? Não estarei ali para sempre. Então, assim, muito obrigada por isso, né? Dizer que quando a violência ela acontece, muitas vezes, quando a violência física acontece, a autoestima, nossa autoestima já está completamente minada, né? Então, ela acontece por causa disso, porque você já aprendeu a colocar e priorizar o outro. Então, a preocupação nos filhos, a preocupação com o pensamento da família, tudo isso vai se colocando à frente. Então, quando a gente consegue romper com o ciclo da violência e construir condições objetivas, financeiras, emocionais para sair da violência, não quer dizer que essa marca ela se apaga imediatamente, né? A gente vai conviver muitas vezes com a culpa de não ter rompido antes, de não ter falado com alguém, de ter se permitido viver aquilo ali, né? Então, o sentimento de culpa para a vítima de violência, ele é um sentimento que ele vai quase sendo cristalizado. Por isso que é tão importante que as alternativas de política pública não sejam somente de garantia material e financeira, porque nós saímos de relações de violência com o emocional destruído. E não é impossível reconstruir esse emocional e se tornar uma mulher forte, empoderada, que não sofre mais com os resquícios da violência. Mas leva tempo, né? É necessário... Para cada mulher tem uma forma, né? Para algumas uma abordagem terapêutica funciona, para outras não. Como qualquer mulher que tem acesso a todos os recursos para se curar dos seus traumas, né? Então, a violência, ela causa traumas, mas nós temos o poder de, a partir dos nossos traumas, construir outras possibilidades para inspirar outras pessoas, como a Dani fez hoje, e também para transformar a nossa realidade e fazer com que a violência ela seja uma história que passou por nós, mas que não nos determinou completamente. Exatamente. É isso que eu escuto muitas mulheres que passam por essa mesa aqui, né, do podcast A Vida Delas, muitas vítimas da violência doméstica, outros tipos de violência, já passaram por aqui e tiveram uma coragem, assim como a Daniela, de compartilharem suas histórias. E o que elas mais falam é isso. Não é porque eu estou aqui, empoderada, que eu esqueci o que eu vivi, e o que eu vivi foi um capítulo da minha história, que não me define. Hoje você tem consciência disso, Daniela, assim, que é foi um capítulo da sua vida, mas que hoje a Daniela é outra pessoa, né? Assim, você sente o que viveu, mas que você hoje consegue falar sobre isso. Sim, e eu também agradeço demais, né, esse momento, porque, como eu falei, né, eu me organizei 5 anos, mas eu vi depois, né, que não foi o certo. Assim, eu poderia ter procurado ajuda, né? Mas é isso, a gente está tão... Mas eu também não me julgo mais por não ter procurado ajuda, né? Mas a gente fica tão imersa, né, dentro de uma violência, como se você estivesse realmente se afogando e procurando subir, né? E assim, às vezes falta o ar, falta o espaço, né? Mas hoje, né, eu faço da minha vida, da minha militância, uma luz, né, para que outras mulheres cheguem. Hoje eu sou assessora parlamentar, né, já trabalho também com algumas leis, né, que ajudam as mulheres, né, no combate à violência, né, doméstica, violência de gênero, também da violência política. Nossa, que interessante, né? Assim, o que ela viveu hoje serve como como é que eu posso dizer? Uma força para que ela consiga disseminar a informação, hoje ela sabe o que ela viveu, hoje ela consegue dizer, olha, isso foi violência patrimonial, isso foi violência física, isso foi violência... porque muitas vezes as mulheres têm até dificuldade de dizer o que é a violência, né? Que violência foi essa? Nem conseguem dizer se realmente foi violência ou não, né? Então, assim, importante você trazer essas informações pra gente, essa tua vivência, Daniela. Muito, muito, muito obrigada. E hoje, como é que você está? É essa pergunta que fica também. Como é que é a Daniela hoje?
Não, hoje eu continuo vivendo, né? Eu digo que eu sou uma mulher em movimento, né? Faço parte do movimento negro, né? Movimento MNU. E é isso, né? Trabalho com o legislativo, né? Como assessora política. Estamos aí, né? Tentando mudar essa realidade que é tão desigual para nós mulheres. E como que os movimentos, então, né? A Rede de Mulheres Negras e o Movimento Negro Unificado, como que os movimentos, eles conseguem fortalecer essas mulheres vítimas da violência? Quer falar, Vilaninha, um pouquinho? Inclusive vem aí, né? Está havendo uma organização para a marcha, né, nacional. Fala um pouquinho, Lídia. Então, primeiro dizer que os movimentos, muitas vezes eles cumprem um papel de fazer com que a gente perceba esse lugar da sociedade, né? Porque ser uma mulher negra é uma coisa. Agora, se perceber e se identificar como uma mulher negra é outra coisa muito mais complexa e profunda, né? Que é entender o que esse processo histórico ele repercute nas nossas vidas e tomar propriedade do nosso destino, né? Da nossa construção como esses sujeitos que reconhecem o que passou, entendem o que isso causa hoje, mas que tem projeto de futuro. Então, acho que esse é um papel importante dos movimentos. E o movimento de mulheres negras, né, a gente se constrói muito a partir da solidariedade, da coletividade, do nosso olho no olho, do reconhecimento das nossas histórias e das nossas trajetórias e da organização da luta, né? E nessa organização da luta, as mulheres negras marcharam em 2015 pela primeira vez, né? Houve um grande movimento em Brasília que reuniu mulheres negras de todo o Brasil em torno da pauta do bem viver, e em 2025 nós estamos nos organizando para marchar de novo, né? E marchar por reparação e por bem viver, porque todas essas violências, desde as violências estruturais do Estado e das violências domésticas, elas precisam ser reparadas, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser transformadas, porque a gente merece um bem viver, viver bem, com saúde mental, com a certeza de que nossos filhos e filhas vão sobreviver, que não vão reproduzir violências. Então nós vamos marchar por reparação e por bem viver. E todas nós vamos estar lá. E já tem data para acontecer? Vai acontecer em novembro de 2025. Estamos num processo de organização, porque a marcha ela é um processo, né? Então a gente vai realizar debates, movimentos, ainda aqui no Ceará, para nos organizar, para estar lá, porque nem todas as mulheres conseguem ir. Mas nós podemos construir esse sentido de por que marchar juntas, né? Então, acho que esse é o convite, construir o sentido dessa marcha junto, porque se organizar em movimento, muitas vezes salva nossas vidas, né? E dá uma esperança mínima para o futuro. Exatamente. Já tem o tema da marcha do próximo ano? Por reparação e bem viver. Por reparação, esse é o tema. Esse é o tema. Perfeitamente. E é importante, porque, olha, nós começamos esse bate-papo falando sobre a origem da violência, né? De onde vem essa violência, perceber historicamente no tempo e no espaço. A gente foi construindo o tema aos pouquinhos, né? Construção. Depois a gente teve o caso específico da Dani, que vem aqui e traz para a gente esse seu relato de superação. E nós temos as nossas organizações, a gente se conhece, a gente se esbarra nos movimentos, mas a marcha, ela tem esse significado dessa construção coletiva. Então, são diversos movimentos de mulheres negras que vão estar irmanados numa grande marcha, num movimento único. Porque, embora nossas pautas se identifiquem, mas tem as suas especificidades, a rede tem as suas especificidades, o MNU tem as suas especificidades, o Movimento de Mulheres Cearenses também, a União das Mulheres Cearenses, enfim. Mas a marcha ela consegue agregar tudo isso. Então, uma coisa linda, como é a Marcha das Margaridas também, um movimento lindo que agrega mulheres do campo da cidade, as mulheres ribeirinhas, as mulheres da floresta. Então, a marcha das mulheres negras também é um momento também de celebrar, é um momento de reivindicar, de trazer pautas unitárias, mas é um momento de celebrar tudo isso que a gente falou aqui desde o início, dos passos que a gente deu, do reconhecimento enquanto mulheres negras, que não é um processo fácil, né? A gente se reconhecer enquanto mulher negra num mundo, num país que criminaliza, que pratica o racismo cotidianamente, onde o ser negro está associado a coisas negativas, a tudo que é ruim. Então, dentro desse processo todo, você se reconhecer mulher negra também, isso é muito revolucionário. E a marcha, para mim, ela tem muito esse sentido também.
é a revolução. A revolução não vem sem as mulheres negras. Então, nós vamos estar marchando também nessa perspectiva de celebrar todas as conquistas que nós já tivemos. Olha, vocês, não sei se vocês estão vendo aí do outro lado, mas quando elas falaram da marcha, os olhinhos chegam, brilharam, assim, o sorriso estampado no rosto. Deu para ver que tem realmente uma importância muito grande para a vida de cada uma de vocês. Então, que venha essa marcha de 2025, que ela seja grandiosa, como nas outras edições também. É super importante a gente também dar um espaço aqui hoje no podcast para falar sobre isso. E eu queria falar um pouquinho também sobre educação, Vilani, né? A gente pincelou um pouquinho ali no início da nossa conversa, mas você, como educadora, pode falar com mais propriedade sobre como a educação pode ser transformadora desse ponto de vista da violência contra a mulher negra. Como que essa educação antirracista ela pode ser construída dentro das escolas, assim, na prática, e que seja eficiente? Vamos aqui lembrar o nosso saudosíssimo Paulo Freire, né? O nosso patrono da educação. A educação, ela sozinha, ela não liberta, mas sem ela também a gente não vai para lugar nenhum, né? Porque nós estamos formando seres humanos, formando pessoas. Então, não é formar só para o trabalho, mas é formar também para a cidadania, né? Na perspectiva da superação dessas desigualdades que o sistema capitalista nos impõe cotidianamente. Não é, quando eu digo assim, a gente vive nessa dualidade, nessa dicotomia, nesse antagonismo, porque se de um lado tem nós, organizados, no movimento, para trazer as nossas pautas, do outro lado tem os que estão no poder, que querem a perpetuação dessa situação, dessa realidade, né? Então, você veja, a Lei 10.639 tem mais de 20 anos. Ela, que é uma lei que torna obrigatório o ensino da educação, né, afro-brasileira, pegando todo o resgate de cultura, e você ainda não vê isso como uma realidade das nossas escolas. Quando muito, nós temos projetos de professores e professoras individuais, que muitas vezes no período de maio, no período de novembro, no Julho das Pretas nem entra, porque a gente está de férias, né? Que é um momento tão potente nas nossas vidas, Julho das Pretas, que a gente pode vir no outro momento falar do Julho das Pretas. Vamos abrir portas aqui para outras discussões. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade. E por que não há um interesse? Porque discutir isso é romper com esse padrão que eles querem perpetuar. Porque para eles é importante perpetuar isso. Então, quando você tem uma educação que liberta, você vai ter jovens, adultos, que vão questionar o que está posto. E é claro que quem está no poder quer se perpetuar no poder da forma que está. Então, a educação ela tem um papel muito importante nesse sentido, né? De abrir mente, de formar cidadania. Quando você fala formar cidadania, só aí resume tudo. O que é ser cidadão, cidadã nesse país? É ter acesso aos direitos, é ter acesso ao serviço público de qualidade, é não normalizar que não tem remédio no posto, que o médico do posto não vem ou vem quando quer, é saber que o hospital vai funcionar, que tem creche para que a mulher possa ir trabalhar e deixar seus filhos em segurança. Então, quando a educação liberta, ela meio que tira um véu, ela desvenda tudo isso, é sair da caverna. Pronto. É sair da caverna do Platão, é deixar de ver as sombras e ver a realidade tal como ela está expressa. Acho que a alegoria da caverna do Platão, ela resume isso. A educação que liberta, ela tira as pessoas da caverna, das sombras, para a luz. Luz aqui no sentido de conhecimento, de saber e de poder. Então, infelizmente, essa ainda é uma luta cotidiana nossa. O MNU participa de um fórum a nível nacional, temos integrantes, fazer valer as leis. Aqui a gente luta para ter a lei, a gente luta para a lei ser sancionada e a gente luta para a lei ser cumprida. Então, ainda é um desafio que nós do MNU trazemos como um ponto de pauta prioritário, o cumprimento da Lei 10.639 para trazer essa abordagem para dentro das escolas numa perspectiva de uma educação antirracista. Importantíssimo falar sobre isso, Vilani. Obrigada por compartilhar com a gente. E assim, é justamente o que a Vilani falou, é abrir mentes, né, para que as pessoas tenham mais respeito umas pelas outras, entendam as diferenças. E aí a gente está falando agora sobre violência, eu queria entender um pouquinho mais a tua vida também, Lídia, porque assim, a gente falar sobre violência, a gente vai falando sobre várias camadas, né? Você é uma mulher negra, você é uma mulher lésbica, você é uma mulher autista, então a gente vai falando sobre várias camadas e eu queria entender um pouquinho quais são os aspectos que ficam para a tua vida, assim, para o teu dia a dia, e dentro desse contexto da violência mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. E ainda sou do axé, né? Então, assim, são muitos lugares na sociedade. São muitas identidades, né? São muitos
todas as pessoas têm muitas identidades, né? Do jeito que eu sou autista, tem pessoas que são típicas, né? Do jeito que eu sou lésbica, as pessoas são heterossexuais. Então, essas identidades que são o que nos formam como pessoas, elas estão em todas as pessoas, né? Sim. A questão é que eu tenho muitas identidades que são colocadas em lugares subordinados socialmente. Né? Ser uma mulher negra lésbica, eu estou no lugar da contra-hegemonia no mundo, numa grande encruzilhada contra-hegemônica, né? E isso trouxe já muitas dificuldades. Por isso que também é importante reconhecer e colocar quem eu sou, né? Ser uma pessoa autista, eu fui diagnosticada com adulta, né? Também tem uma grande encruzilhada com a questão racial, porque até os anos 2000 o autismo era considerado uma questão de meninos brancos, né? Então, uma mulher negra ter acesso ao diagnóstico de autismo não era uma coisa tão simples, né? Ser lésbica, construir essa identidade, também construir já na vida adulta, né? Porque antes disso não se apresentava como uma possibilidade, e também as violências emocionais que se sofrem, né, na família, na sociedade e tal, em todos esses lugares. Então, é importante que a gente entenda que as mulheres negras, elas são diversas. E que nós sofremos e passamos por situações e gozamos situações também a partir desses lugares diferentes que nós estamos, né? Nós não somos um bloco monolítico, as mulheres negras, né? Existem mulheres negras com deficiência, existem mulheres negras evangélicas, existem mulheres negras do axé, existem mulheres negras católicas, existem mulheres negras, né? Na maior diversidade humana, porque eu acho que essa é uma questão, né? Restituir nossas humanidades, entender nossas pluralidades e compreender que somos gente, somos pessoas. E acima de tudo, né? E temos todas as questões que podem serem vividas por qualquer outras pessoas, né? Então, acho que a educação libertadora, ela também é uma educação que entende a multiplicidade como um valor. Né, e que entende que essa multiplicidade ela pode gerar desigualdade, mas que a gente também tem mecanismos sociais para que ela gere equidade e riqueza. Queria saber de vocês, agora uma pergunta para todas. Quais são os estereótipos que devem ser derrubados de vez e que só reforçam a violência contra a mulher negra? A desvalorização, né? A gente falando, ou escutando a Vilani e a Lígia falando sobre educação, eu me dei conta que a primeira pessoa, né? A primeira coisa que eu fiz foi retornar aos meus estudos, né? Eu tive uma tia muito querida, uma tia-avó branca, né? E que todos os seus irmãos eram retintos, né? A família do meu pai. E a ela foi dado o direito de estudar naquela época, né? Então, ela trouxe para dentro da família dela a alfabetização, né? O direito de se alfabetizar. Né? Então, eu sou filha, né? Eu sou neta, bisneta, né? Dessa família, né? Que teve a educação como o maior escudo, né? Contra o racismo. E aí, depois, após a educação, algo muito importante também para a questão de gênero, e principalmente da mulher negra, é a valorização. Uma das questões, né? Que também, uma das violências, né? Que eu fui, né, vítima, foi essa desvalorização, né? Porque eu, sendo essa pessoa criada a estudar, né, para me formar, ser um potencial, né, na família, neta mais velha, filha mais velha, né, muito mimada, né, de todos os jeitos. Então, a primeira coisa que me ocorreu enquanto violência, né, doméstica, foi a minha desvalorização. Então, quando eu surjo, né, dentro dos movimentos, né, e aí me dedico, né, ao outro, né, a acolher, né, eu estou lá em cima, então eu vou levantar a minha outra, foi na questão da valorização. E aí a gente tem o Dia da Mulher Negra, né, que é 25 de julho, que, como o Vilani bem lembrou, estamos de férias, né, mas a gente tem também um trabalho aqui no Ceará, que é a Lei 17.688, que ela trata, né, ela traz ao Ceará, né, uma grande guerreira também, né, que não está nas entrelinhas, né, da história, que é Preta Tia Simoa. E essa lei, além de nomear, né, e homenagear, trazer viva a memória dessa grande mulher, ela também leva para as escolas, na primeira semana de agosto,
a história dessa mulher negra e de muitas outras, né, a partir dessa lei 17.688. Interessantíssimo. Quer comentar alguma coisa, Vilani? Eu concordo com essa questão que a Dani traz, mas por trás dessa questão também está a questão da invisibilidade, né? Nós somos muito invisibilizadas, somos desvalorizadas, invisibilizadas, não conseguem nos ver nos espaços de poder, que já não é fácil para uma mulher negra chegar num espaço de poder, ainda mais se for de classe trabalhadora, né, das camadas populares, mas somos sempre invisibilizadas. E quando a gente se debruça sobre os feitos, a própria tia Simoa teve um papel fundamental para o fim do embarque dos escravizados aqui no Ceará. Mas se fala muito no Dragão do Mar e ela é invisibilizada, né? Nós temos também no 25, Teresa de Benguela, que liderou um quilombo de Quariterê, no Mato Grosso, foi rainha, que inovou do ponto de vista da democracia, instituiu um parlamento naquele quilombo, mas é invisibilizada. Então, quantas outras mulheres que teve um papel importante na história que são invisibilizadas, porque eles não conseguem nos ver nesse espaço de poder. Eu lembro que, ainda jovem, eu fui disputar um emprego, não compreendi essa questão ainda do racismo, numa empresa que era King Joy, eu dou até o nome, era King Joy, nem sei se ainda existe. E eu ia trabalhar como recepcionista de crediário na loja, então é a porta de entrada lá, o cartão. E quando eu me apresentei, fiz as provas, os testes, quando eu me apresentei, eu fui mudada de setor, eu fui para o setor pessoal. Mas na hora eu não me dei conta disso, fiquei chateada porque lá tinha uma gratificação a mais, cada crédito era aprovado, e no setor pessoal era só o piso do comerciário. Mas depois, quando fui desvendando, né, eu fui perceber por que a mulher negra, no cartão postal da loja, não era uma mulher negra. Então, vai lá para o setor pessoal que tu fica lá por trás de uma porta, trancada dentro de um escritório, te né? veja. Então, essa coisa da invisibilidade também, ela é muito forte entre nós. Então, você poderá se olhar hoje para ver no Ministério Macaé, no Ministério dos Direitos Humanos, eu acho muito importante, pela história dela, pela trajetória, pela vivência dela. Então, empoderar. É isso que a gente faz no Júlio das Pretas. É um dos principais objetivos, é empoderar e dar visibilidade à história dessas mulheres negras, dar oportunidade, porque essa coisa da igualdade de oportunidade não significa dar os mesmos instrumentos para todos, porque os pontos de largada não é o mesmo, né? Você veja, por que a cota é importante? Porque nós fomos impedidos, inclusive, do ponto de vista legal, de ter acesso à escola. Era proibido aos negros e negras, ex-escravizados, frequentar a escola. Então, a oportunidade não pode ser a mesma. Você tem que ter uma ferramenta diferenciada para, quiçá, lá na frente, serem tratados de formas iguais. Então, eu acho que esses elementos, eles dizem muito sobre nós e apontam os grandes desafios que nós ainda temos. Então, quando você nos traz aqui, você está nos visibilizando. E valorizando. E nós estamos visibilizando tantas outras que estão conosco nessa caminhada, as que vieram antes, nossas ancestrais, e nós que estamos agora nessa caminhada, nessas construções que combinam nessa marcha maravilhosa que ela acabou de falar. Então, agradecer também pela oportunidade, por essa visibilidade. Aqui eu estou sendo somente ferramenta aqui para que essa discussão aconteça e que haja mais valorização, mais visibilidade para essa luta das mulheres negras, de fato. E eu queria já deixar aqui, estamos no finalzinho do nosso podcast. Infelizmente, eu precisaria, assim, de mais umas 2, 3 horas aqui de discussão, e se esse papo aqui renderia, com toda certeza, ainda mais com vocês, mulheres tão preparadas, vozes potentes dentro do movimento negro. Então, queria agradecer, primeiramente, a disponibilidade de cada uma e queria deixar um espaço para que cada uma deixe uma mensagem final, a gente possa fazer uma reflexão do que ainda é preciso fazer, o que aconteça, para que haja mais respeito pelos movimentos, pelos direitos do povo, das mulheres negras. Quer dizer alguma coisa, Lídia? Então, vou começando. Pode ir. Vou começando o final. Eu acho que uma coisa importante é a gente não perder do horizonte que o lugar da mulher negra é onde ela quiser, né? Que nós temos a condição e que temos o desejo e que somos diversas para estar nos lugares de poder, né? Para estar na escrita, na ciência e em diversos lugares e que tem uma colaboração muito efetiva.
afinal nós somos as pessoas que estamos cuidando desse país desde que ele nasceu, né? Agradecer também a partilha com Vilani, com Dani, com Thaís, né? E dizer que é isso, as coisas elas não estão dadas, mas convocar também, né? As pessoas, as mulheres negras, mas também as mulheres brancas, os homens, a se somar nessa construção de compreender que construir a igualdade passa por construir processos que façam com que a gente consiga estar pelo menos ali mais ou menos perto, né? E que isso não é uma tarefa só das mulheres negras, isso é uma tarefa de toda a sociedade. Temos que andar de mãos dadas todos juntos, com certeza. Vilani. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui trazendo esse debate tão importante, né? Então, gente, já falei isso no início, né? Eu acho que a luta antirracista, primeiro, ela não é uma luta nossa. Não fomos nós que criamos o racismo, né? Nós somos vítimas desse sistema. Então, as mulheres e os homens brancos têm um papel importante nisso. O que você está fazendo aqui é sendo antirracista, ao dar visibilidade, ao trazer as nossas pautas para cá. Então, existem várias formas de se fazer isso. Se dá oportunidade no emprego, se vai fazer uma entrevista, prioriza a mulher negra. Mas eu quero também fazer uma convocatória. Fica à vontade. Chamar as mulheres para se organizarem, porque a luta individual, ela é uma luta muito sofrida, né? E que pouco traz rendimentos. Mas quando você se junta, e é da natureza dos seres humanos se agregar, se juntar, né? Nos primórdios das organizações se andava em bandos para se proteger melhor contra o tempo, contra as feras. Então, é da nossa natureza essa coisa da gente se agregar, da gente se juntar. E a gente só conquista as coisas quando a gente faz isso de forma coletiva. Então, primeiro, não tenham medo de se reconhecer enquanto mulheres negras. A gente vai ver que tem muita coisa linda e a gente precisa falar dessa beleza. Eu sempre diz isso em sala de aula. Falar da dor, ela é importante, do sofrimento, da escravização, mas falar das coisas belas que a gente constrói no nosso dia a dia. Porque como é que você convence uma criança a se reconhecer, a se tornar negra, se ela só está lembrando daquilo que dói, do seu sofrimento? Então, vamos sempre falar dessa coisa bela também, que é o ser negro, das construções que a gente faz. Chamar o povo para se organizar, seja na rede de mulheres, seja no movimento negro unificado. E vamos nos organizar para essa grande marcha, que com certeza será a marcha mais bela que a gente fez depois até uma agora. Convocação dessa, viu? Com certeza muita gente está assistindo e vai dizer, agora eu vou chegar junto, vou fazer acontecer. Sigam nossas redes sociais. E querem dizer aqui o arroba das redes sociais? mnu.ce. Eu vou deixar direitinho aqui nos créditos, que aí durante a participação do podcast as pessoas podem olhar direitinho o arroba. Perfeito, né? Daniela, sua vez agora, sua mensagem. Bem, eu queria só fortalecer, né, o convite que as meninas fizeram e dizer para você que está aí em casa nos assistindo que você não está só, né? E que essa organização e esse empoderamento, ele vem também a partir do que você pode fazer pela outra, pela sua amiga, né? Então, naquela coisinha que diz, né? Entre brigas de homem e mulher não se mete a colher, mete sim. E hoje, com um pouco mais de ajuda institucional e também com o acolhimento de várias e várias mulheres. Tem um ditado, né, no movimento negro, um ditado africano que fala uma filosofia, Ubuntu. Eu sou porque somos, né? E se hoje eu sou, né, uma mulher, né, que conseguiu vencer as barreiras da violência, né, que estou hoje, né, trabalhando para que outras mulheres, né, também não sofram, não passem o que eu passei, né, não demorem tanto a procurar ajuda, é porque eu vejo em cada uma de vocês essa oportunidade, né, e valorização de você mesma. Então, acredite em você. E eu sou porque somos, diz muito disso, né? Eu sou porque eu sou essa pessoa aqui, porque eu tenho companheiras como Vilani, como Lídia, como Thaís, né? Aqui para nos fortalecer. Ai, gente, olha, não teria forma melhor para encerrar, então, o nosso podcast de hoje. E não teriam convidadas melhores também. Vocês foram, assim, excelentes. Muito obrigada por compartilharem tanto comigo. Aprendi muito com vocês.
Eu tenho certeza que quem nos assistiu também aprendeu muito também. Muito, muito, muito obrigada, portanto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí? Eu amei. Gostou? Eu gostei também. Que bom. Que a ideia é essa, é a gente inspirar outras pessoas que estão aí do outro lado, porque a vida é delas. Então é isso. A gente faz o que a gente quer, a gente vai estar onde a gente quiser. E a ideia é essa, empoderar, tornar a voz feminina com o protagonismo que merece. Então, muito obrigada. Estivemos com Daniela Silva, Vilani Oliveira e Lídia Rodrigues participando desse episódio, falando sobre a violência contra a mulher negra. Muito obrigada. Até uma próxima. E muito obrigada a você também que está nos assistindo. Não deixa aí de compartilhar, tá? Compartilha com todo mundo o episódio de hoje e não deixe de assistir os próximos episódios, sempre trazendo temas ricos e sempre inspirando você aí do outro lado. Um beijo grande e até o próximo episódio A Vida é Delas. Tchau, tchau, gente!